E no estádio do Morumbi voltando a viver uma noite de Copa Libertadores da América sempre especial. O São Paulo venceu a equipe do Cobresal do Chile por 2-0. André Silva e Caleri, foi sofrido, foi na marra, mas deu São Paulo no estádio do Morumbi. 2 para o São Paulo, 0 para o Cobresal. Estamos abrindo essa edição aqui do Canelada da Jovem Pan. Muito boa noite para você, Bruno Prado. A avaliação dessa partida do Tricolor Paulista, a primeira em casa na Libertadores e a primeira vitória do São Paulo na Libertadores da América. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Resultado importante, claro, né? O time estreou com derrota, tinha que ganhar o jogo de hoje, ganhou. Contra o adversário mais fraco do grupo, não poderia perder ponto em casa para o Cobresal de maneira alguma, né? Na próxima rodada, o São Paulo vai jogar em Guayaquil com o Barcelona, né? Outro jogo difícil, então tinha que fazer o resultado hoje de qualquer maneira, fez, mas o time outra vez jogou mal. Esse é um ponto, né? Era bem provável que o São Paulo vencesse o jogo, mesmo que você não fizesse uma boa partida. O Cobresal hoje fez seu 9º jogo em 2024 e ainda não venceu. Foram 7 pelo Campeonato Chileno e 2 pela Libertadores. E então eram 3 empates, então 3 empates e 6 derrotas. É a campanha do Cobresal no ano de 2024. Então o São Paulo acho que todo mundo acreditava que venceria, mas conseguiu os gols já perto do final. Claro que foi melhor que o Cobresal, né? Era muito difícil não ser melhor que o Cobresal, mas ainda um time que joga muito menos do que poderia jogar. Não é um super time, bem longe disso, mas é um time que pode jogar mais. Hoje o Carpini mudou o sistema, foi com 3 zagueiros. Tem a ideia de jogar com os alas chegando ao fundo ali com o Igor Vinícius, com o Michel Araújo. O Igor até conseguiu teve jogo ali pela direita, pela esquerda nem tanto. Rames, Luciano e Caleri por dentro. Rames fez uma boa partida, assim, ele inicia jogadas, a jogada dos 2 gols. Não foi nada brilhante, mas acabou sendo importante para a vitória. E o time venceu ali no abafo. O primeiro gol é muito gol de abafa, né? Cruzamento e toca para dentro da área e divide com o goleiro, o gol do André Silva, né? Que chegou há pouco tempo. Mas enfim, ganhou. Isso aí acho que dificilmente não aconteceria, mas o time jogou mal. O São Paulo não mostrou assim uma evolução, uma melhora, não. Mas uma partida ruim do São Paulo ganha muito porque é muito superior ao seu adversário. Contra o adversário mais fraco do seu grupo. Fábio Piperno, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Foi sofrido, foi na marra, foi na raça, mas deu São Paulo contra o possante Cobresal do Chile. Piperno, boa noite. Boa noite, Pedrinho, Bruno. O senhor já começa cornetando, possante Cobresal, que coisa fantástica, né? Era jogo pro São Paulo ganhar e bem, né? O São Paulo enfrentou dificuldades. É o que eu comentava com o Bruno Prado aqui antes do programa começar, que se eu fosse apostar, nossa, hoje eu apostaria numa vitória muito folgada do São Paulo e numa retumbante goleada do Flamengo, daquelas pra gente comentar aí durante alguns dias, né? Mas não foi nada disso que a gente viu, especialmente no caso do São Paulo. Então, veja, o São Paulo, o técnico do São Paulo, ele tem que repensar algumas coisas. E eu não me alinho àqueles que estão pedindo a cabeça do Carpini desde sempre. Eu acho que as coisas do futebol não são assim, não. O técnico de futebol precisa de mais tempo, técnico jovem principalmente. Ele deu azar na estreia porque o São Paulo perdeu 3 jogadores por contusão, com pouco tempo de jogo. Isso é uma coisa absolutamente anormal. Então ele está pressionado, ele ainda precisa impor com mais clareza as suas ideias e nesse jogo foi extremamente azarado. Eu não gosto desse negócio de sorte, azar, mas não tem outra explicação para aquilo que aconteceu ao São Paulo no jogo lá contra o Tadjeres. Dito isso, então veja, você vai jogar contra o Cobresal, no Morumbi cheio. Se, por exemplo, você pegar o time da Várzea, lá onde o Flávio Prado jogava, e for jogar contra o Cobresal, o técnico do time da Várzea, lá do Flávio, ele vai dizer o seguinte: bom, esse Cobresal é tão ruim que eu não preciso de 3 zagueiros, eu preciso só de um veloz, porque eles não vão me atacar nunca. E veja, eu não sou contra esquema com 3 zagueiros e nem acho, não é que eu não acho. Esquema com 3 zagueiros, ele
ele não diz nada sobre ser ofensivo ou não, sobre ser defensivo ou não. Vai depender de como o técnico arma o time. Mas para jogar contra o Cobressal, o interessante é você ter mais gente para empurrar o adversário para o seu campo de defesa. Então, os 3 zagueiros do São Paulo, eles não têm essa característica de participar muito do jogo ofensivo. E o Cobressal não vai atacar nunca. No máximo, de vez em quando, um chutão para alguém correr. Ora, se você tem um zagueiro veloz, ele vai dar conta do pobre coitado lá do time chileno que vai ficar isolado à frente. Então, aí o jogo está 0-0, segundo tempo, e ele começa a mexer no time. Perfeito. Só que a primeira coisa que ele tinha que ver era isso. Então, tira pelo menos um zagueiro para pôr alguém mais de criação, alguém à frente. Então, assim, o Carpini, e repito, não defendo a queda dele, mas ele tem que entender que ele treina um gigante do futebol brasileiro. E para conseguir emplacar em um gigante do futebol brasileiro, ele tem que ter coragem. Vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. É um São Paulo que vence, mas não convence, não é mesmo, Flávio Prado? Muito boa noite para você que transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan com o Nilson César, com o Giovanni Chacon, com todo o timaço da Jovem Pan Esportes. Boa noite, Flávio. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Olha, tivemos momentos péssimos, né, feios do jogo. Mas o São Paulo sempre criando oportunidades. O que eu coloco sempre é o seguinte... qual é a culpa do treinador se o jogador chega na cara do gol e perde gol? São Paulo teve pelo menos 7 a 8 chances claras para fazer gol. Claras. E coisa bizonha, chuta a bola por cima, demora para finalizar e a bola é travada. Será que eles queriam derrubar o Carpini? Não, isso é nível dos caras mesmo, não é melhor que isso não, Não, se trocar de treinador, eles vão continuar perdendo gol pra caramba. Aí fizeram um gol arrastado, mas tudo bem, tem que fazer o gol. Depois deu uma aliviada, a impressão que dá é que o time é extremamente tenso, um time fraco, e você pega um adversário fraco, e você sente na obrigação de ganhar, mas não tem capacidade para fazer isso. Então foi uma coisa que... Foi claro isso, né? De um time que tem muita fragilidade, tem muita dificuldade para jogar, poucos jogadores à vontade em campo. Um deles era o Pablo Maia, esse realmente chegando com vontade. Tentava jogar pelos lados, muito erro de passe. Erro de passe também não é culpa do treinador. Erro de passe daqui no piperno, não é coisa... E aí a coisa não andava, a coisa não funcionava, até que saiu o gol. Quando saiu o gol, deu uma melhorada. Seria injusto para o São Paulo empatar ou perder o jogo. Mas a bola que jogou foi para isso aí, 1 ou 2-0. Agora é torcer para que os outros não consigam golear o Cobressal, que é o mais natural, né? Nem o Barcelona de Guayaquil e nem o Tajeres. E outra coisa, o Barcelona perdeu ponto lá no jogo do Cobressal. De repente, esse ponto pode ajudar o São Paulo a se classificar. Eu estou falando em termos de classificação mesmo. São Paulo perdeu o primeiro jogo fora e hoje é o jogo que pode ser a diferença para todo mundo em termos de saldo de gols. A bola foi curta. Agora, culpar o treinador é muito simplório. É muito simplório, porque cria oportunidades. Os caras não conseguem botar a bola para dentro do gol. Eles estão assustados quando jogam contra o Cobressal. A bola pega fogo nos pés, erram passes simples, né? Fazem cruzamentos bizonhos, se perdem na hora de chegar na cara do gol. Aí culpar o treinador é muito simples. Você vai trocar o treinador, mas não vai mudar o problema. Né? Esse é o grande ponto. A causa básica do problema do São Paulo não render é porque o time do São Paulo é fraco. Agora, hoje nós vimos, por exemplo, voltou o Galopo. Voltou agora no finzinho, entrou o Rodrigo Nestor. Já dá uma melhorada considerável, já melhora bem a coisa, você já começa a encorpar um pouco mais, né? O Rames, com a bola no pé, ele funciona, mas dá pra você jogar, não dá, achar que ele vai resolver com a bola no pé, ele chegou no São Paulo com uns 30 anos de atraso, né? Há uns 30 anos ele deitaria e rolaria, com a capacidade que ele tem de dar passe. Hoje até que ele foi bem, ele participou dos 2 gols do São Paulo. Não, né? Porque ele tinha espaço para jogar pela fragilidade do adversário que se concentrou dentro da área. Com a bola no pé, Pedro, ele é ótimo. Eu só acho um luxo ou uma loucura, ou sei lá que palavra definir, você tem um jogador que a bola precisa chegar no pé dele. Ele não... O Guardiola tem uma frase espetacular, ele fala assim, olha, a bola ela fica no pé do jogador, num jogo, um jogador mais participativo, no máximo 3 minutos. Mas normalmente a bola fica 1,5 minutos, menos de 2 minutos. O grande jogador é aquele que joga a bola nos outros 87 minutos, 88 minutos. Com a bola no pé, normalmente todo mundo tem habilidade, alguns têm muito mais habilidade, que é o caso do Rames Rodrigues.
Mas ele fica com a bola no pé 1 minuto e pouco. E nos outros 89, qual é a participação? Então, o grande jogador, principalmente do futebol de hoje, é aquele grande jogador que joga quando o time não está com a bola no pé, ou quando ela não está no pé dele. Ele cria opções, ele cria espaços, ele procura espaços, e esse cara é o cara que faz a diferença. O craque é o que joga nos 97, 98 minutos que ele está sem a bola nos pés. Com a bola nos pés é de se imaginar que todo mundo, um tem mais habilidade e outro menos, mas o tempo que o cara fica com a bola no pé, se ele não ajudar, quando não está com a bola no pé, ele acaba sendo pior para o time do que nos momentos que ele pode fazer alguma coisa quando tem a bola. Tem muita qualidade, acho que já deu para ver que o James Rodrigues não é a salvação de todos os problemas do São Paulo, porque o coletivo não vem funcionando. Hoje foi um jogo coletivo ruim desse São Paulo contra o adversário mais fraco do seu grupo na Libertadores da América. E o James Rodrigues, se a gente for analisar de forma individual, aí sim, o James Rodrigues participou dos 2 gols do São Paulo. Aí perfeito. Mas no coletivo, né, o São Paulo não ajuda tanto assim o James Rodrigues. Bruno Prado, galera aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes, você vai deixando o seu like, tá todo mundo aqui no chat pedindo a demissão do Carpini, subindo aquela hashtag Fora Carpini. É para tudo isso mesmo, Bruno? O São Paulo não evoluiu, né? O São Paulo não evoluiu, teve aí uma parada, teve a data FIFA. São Paulo venceu, resultado inegavelmente bom, mas o desempenho ruim. Foi ruim, sim. Essa questão do Carpini, ela não vai parar. Já há um consenso na torcida do São Paulo que não quer o cara. Isso não vai parar. E cabe à diretoria acreditar ou não no trabalho e bancar se acredita. É isso que a diretoria tem que avaliar. O trabalho, na opinião deles, é bom? Pode evoluir? Pode melhorar? Eles acreditam que o que está sendo feito no dia a dia pode fazer com que daqui a pouco o time jogue melhor? Se eles acreditam nisso, eles têm que bancar. E bancar até publicamente, chegar e falar, olha, nós acreditamos, não é só mantê-lo, né? Porque nesse momento ele está precisando também ser protegido, se for o caso de permanência, né? Se a diretoria acredita, acho que seria interessante protegê-lo publicamente. Mas se a diretoria acredita que não vai sair disso aí, eles têm que tomar decisões. Dificilmente acho que vai mudar, vai ser bem difícil mudar essa questão de opinião de torcida, de pegar no pé. Acho que já pegaram, já tem a grande maioria já acredita que não vai dar certo, que não vai servir. Aí cabe à diretoria, se acredita no trabalho e contra a opinião popular. Vai lá e banca. Aí eles têm que fazer uma avaliação do que eles querem. Eles que contrataram o treinador, fazer uma avaliação. Era isso que a gente esperava? A gente acredita que pode melhorar? Ou, se for na opinião popular, aí eles vão tirar o Carpini até antes do jogo de sábado. Rodrigo Viga, muito boa noite para você. Bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Quanto tempo, hein, Rodrigo Viga? E aí, o que você achou do São Paulo, Rodrigo Viga? Muito boa noite, a sua opinião. Pressão para cima do Carpini, São Paulo que vence, mas não convence. E aí, Rodrigo Viga, boa noite. Jesuíce, tudo bem? Fala, Pedrão. Grande abraço para você, para a turma toda aí da bancada. Estamos de volta, né? É um aquecimento para o Campeonato Brasileiro que começa no final de semana, mas estamos tendo uma quarta-feira de Libertadores da América, deixando dúvidas em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Mais tarde eu falo sobre o Clube de Regatas, o bilionário Clube de Regatas do Flamengo, que anda, de certa forma, deixando dúvidas e interrogações no ar. Com relação ao São Paulo Futebol Clube, eu estou entrando aqui no túnel do tempo e me faz lembrar o que aconteceu recentemente no Clube de Regatas do Flamengo. Você lembra que quando o Dorival Júnior saiu, ficou todo mundo ali chupando o dedo, reclamando, até porque a opção feita à época, até hoje eu não consigo entender por que o Vitor Pereira conseguiu dirigir, comandar os 2 maiores clubes do Brasil em termos de torcida, né? Flamengo e Corinthians, da ordem Corinthians e Flamengo, porque na verdade, para mim, pelo currículo que ele tinha, porque ele tinha apresentado até então, tinha que pagar para dirigir o Corinthians e pagar para dirigir o Flamengo, e não o contrário, sair pela porta dos fundos do Corinthians e receber uma multa milionária do Clube de Regatas do Flamengo. Pois bem, o que eu estou querendo dizer, meu caro Pedro, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan? Perder o Dorival Júnior não é fácil. Eu sempre reputei Dorival Júnior, Cuca e mais um ou outro aqui a colar, o próprio Mano Menezes, como técnicos que conseguem ajeitar e arrumar times. E aí,
quando você perde o Dorival Júnior e traz um profissional do quilate, do gabarito que trouxe o São Paulo Futebol Clube, fica sempre aquela dúvida, fica sempre aquele senão, aquela interrogação, será que vai, será que não vai? A chance de não dar certo era muito maior do que dar certo, assim como foi com o Vitor Pereira aqui no Flamengo. Então, eu sei que é importante deixar para trás, virar a página Dorival Júnior. Agora, é preciso entender também o que o Dorival Júnior fez no São Paulo que o atual técnico não consegue repetir. Ele não consegue dar continuidade, não consegue dar sequência. Como não conseguiu fazer o Vitor Pereira? Será que ele está querendo colocar a digital dele? Será que ele está querendo pensar o São Paulo diferente do que pensava o São Paulo, que foi bem sucedido no ano passado, inclusive conquistou a Copa do Brasil em cima do bilionário Flamengo? O que está acontecendo? O grupo não está mais fechado com ele ou os jogadores caindo de produção? É muita gente entregue ao departamento médico. Olha, meu caro Pedro, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, só para finalizar, entendo que o início de tabela para Flamengo e para São Paulo e para Flamengo foi fácil. Agora, a apresentação dos dois não chega nem perto daqueles dois times que fizeram a final da Copa do Brasil no ano passado. E aí tem que olhar para dentro, olhar para o umbigo e buscar as explicações. Do lado de cá eu tenho, do lado do Morumbi eu deixo para vocês, viu, Pedro? Boa, Rodrigo Viga. Mas é verdade, né? Piperno, Bruno, Flávio, quando o Dorival Júnior saiu e chegou o Carpini, teve uma empolgação também com o Carpini, né? Porque ele vence a Supercopa contra o Palmeiras, ele quebra o tabu em Itaquera, e aí já criaram o São Paulo do Thiago Carpini. Houve uma empolgação inicial, mas agora, né, depois de alguns jogos, a gente percebe que talvez o início do Carpini no São Paulo, aquele início arrasador, talvez sim tenha tido influência, um toque do Dorival Júnior, não é, Piperno? Olha, Pedrinho, é claro que ele herdou um time que, se não era brilhante, pelo menos estava mais organizado. E assim, não vamos tirar méritos de absolutamente ninguém. O São Paulo ganhou uma Copa do Brasil, na qual ele bateu Palmeiras e Flamengo. Aliás, um grande abraço para Rodrigo Viga. Bateu os dois gigantes aí. E foi um torneio tão maluco que na primeira rodada o São Paulo quase eliminado aqui no Morumbi por um time de Série B. O São Paulo perdeu para o Sport aqui e foi resolver a parada nos pênaltis. Então veja como é o futebol às vezes, né? No Campeonato Brasileiro, o São Paulo fez um campeonato, né, bastante modesto, bem longe de ser brilhante. Então o time do Dorival realmente teve muitos méritos ao vencer a Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro ele não foi um time muito diferente do que essa equipe do Carpini hoje. Então, assim, o que eu disse antes é que eu defendo a manutenção do trabalho do Carpini. Agora, eu quero ver o Carpini mais corajoso. Então, no jogo de hoje, é verdade, o São Paulo em campo perdeu 1 milhão de chances, então o São Paulo poderia ter liquidado o jogo antes e não o fez por falta de condição técnica. Isso é fato. Mas aí, o técnico do São Paulo está lá sentado. Está vendo o que está acontecendo. O time, né, chega e tal e perde chance. Né? Então aí ele também tem que apelar para as probabilidades. Intervalo de jogo. Já viu que enfim, os finalizadores não estavam bem e os zagueiros não têm o que fazer. Então não há necessidade de manter aquele esquema. Podia tirar alguém lá de trás para colocar alguém da frente para pelo menos aumentar a probabilidade de ter algum finalizador a mais finalizando bem, quem sabe. Então, às vezes, ele tem que perceber algumas nuances do jogo que eu acho que ele demora muito para reagir. E isso é próprio de quem está inseguro. Está todo mundo pressionando ele. É óbvio que o cara fica, um técnico jovem ainda não tem esse lastro todo para falar, ó, uma banana para vocês, que é o que ele deveria fazer. Agora, eu não demitiria, porque eu também acho que ele tem qualidade.